Bom dia! Hoje estamos no dia 169 e os capítulos hoje, Juízes 13, 14, 15 e 16. Fala sobre a vida e a história de Sansão, que foi um dos juízes de Israel, como ele nasceu e tudo. O povo de Israel já estava há 40 anos sendo oprimido pelos filisteus e um anjo do Senhor aparece à esposa de Manoá e também para Manoá, falando que o filho que nascesse ali era Nazireu. Nazireu é aquele cara que é separado para Deus, para fazer a obra de Deus. Tem um chamado para a obra de Deus naquela época, né? E ele não podia cortar o cabelo, não podia tocar em morto, mesmo que seja animal morto. Ele não poderia beber comer uva, nem beber vinho. E tem uma série de coisas que ele não poderia fazer. É interessante que, assim, Sansão é levado muito por paixões. Ele apaixona por uma mulher de Tímina, ele fica com prostitutas, ele se apaixona por Dalila. Então, assim, ele é muito levado por paixões, né? E os pais dele pegam e brigam com ele por causa disso. Falam assim, por que você não escolhe uma mulher aqui de Israel para você se casar? E aí, lá no versículo 14, 4, nos diz a razão. Seus pais não sabiam que o Senhor estava agindo por meio de tudo isso para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus que na época dominavam Israel. Então quer dizer que todas essas paixões que Sansão tinham por essas mulheres, na verdade, era uma forma de Deus fazer com que houvesse um motivo para que Sansão derrotasse os filisteus. Interessante, né? Tudo que acontece tem um propósito, nada é do nada. Então tudo tem um propósito e às vezes você não conhece, às vezes você reclama, por que isso está acontecendo? Mas lá na frente você vai entender que é um propósito de Deus. Deus estava fazendo tudo isso acontecesse para que houvesse uma razão para Sansão atacar os filisteus. E aí acontecem várias coisas interessantíssimas, uma história muito legal. Uma das histórias de Sansão é que ele amarra uma tocha de fogo na cauda de 300 raposas e solta essas raposas no campo de trigo lá das plantações de cereais dos filisteus. E aí todo o campo é queimado, não só o campo de cereais, mas também os vinhedos e os olivais também, tudo queimado, a plantação. E acontece aquela história de Dalila que engana Sansão também. Aí essa história de Dalila que engana Sansão tá lá no 16 e fala sobre a morte de Sansão, porque ele ora ao Senhor, né, e pede para fortalecer ele pela última vez. E aí ele consegue derrotar, matar mais pessoas, mais filisteus do que toda a vida dele, ali no último momento da vida dele. E Sansão julgou Israel durante 20 anos. É uma história maravilhosa, se eu fosse vocês liam, tá? Que é a história de Sansão, que começa no 13 e vai até o 16. Minha oração hoje é para nós podermos submeter-nos ao poder de Deus em todos os nosso dia. Amém? Paizinho amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo dia de hoje e que nós possamos nos submeter ao teu poder, à tua função, aos teus cuidados, ao que o Senhor mandar, assim como Sansão fez. Em nome de Jesus, amém. Amém, até amanhã.